Pessoal, estamos iniciando aí, né, o Podpre, é o primeiro episódio desse podcast que ele nasce antes da pandemia, né, na verdade, e se está se concretizando agora, né? Como se diz, tudo se nasce do quê? Do pensamento, da ideia, né? E é o nosso primeiro episódio. E não poderia ser diferente, né? A gente tinha que trazer alguém que é de dentro desse chão da escola, Alexandre Cruvinel, nosso querido Ale aí. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Valeu Danilo. mesmo por estar nos prestigiando aí com a sua presença, né? E nós estamos aqui para poder ter um bate-papo, né? Com essa galera aqui que faz o colégio acontecer. Bárbara, Igor, Guilherme e na parte técnica, né? O Kaique Dendena, não poderia faltar, né? Na verdade, a gente sobrevive com os alunos. Alexandre, hoje é um dia de bate-papo. A gente vai conversar um pouco, vamos falar um pouquinho sobre a sua vida e a gente também vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, certo? Mas a gente vai deixar esse assunto para mais adiante. Alexandre, eu quero que você inicie contando um pouquinho da sua história aqui no colégio e como que foi a ser achada a profissão aí. Tá Se bom. apresente para nós. Pessoal, a todos, cumprimentar o pessoal que estiver nos vendo, cumprimentar os que aqui estão também, ao Danilo, sempre uma honra voltar aqui, meu grande mestre, amigo pessoal também. E eu queria elogiar também, muito mais que o pensamento, a ação. Tem muitas ideias que desde a da minha época era colocada no pensamento e a gente não teve essa ação de tirar do papel. Então, assim, parabenizar vocês, alunos, aos professores, por esse tipo de iniciativa que isso aqui enriquece muito. Logo vocês também estarão lá de fora, olhando para dentro do colégio, e vocês saberão a felicidade que é que ver os alunos novos com projetos tão legais. Eu sinto que a escola sempre tem evoluído muito nesse sentido, já trazia coisas à nossa época, e sempre inovando e trazendo essas perspectivas que vão enriquecer vocês. Os temas são importantes, a gente vai falar do passado, mas também vai falar sobre o racismo, a injúria racial, que ano sim, ano não, a gente volta aqui para falar, e infelizmente a gente, apesar de ter algumas evoluções, ainda é tema aceso. A gente vai debater isso especificamente, mas eu gostaria mesmo de agradecer a organização, e Kaique, você sabe de tudo mesmo, né? Sempre bom estar aqui novamente, muito honrado. Inclusive, iniciando a história sobre estar aqui no colégio, para mim é sempre motivo de honra, porque o Danilo foi meu professor. Eu iniciei aqui no Previsto no meu nono ano. Eu vim para cá para concluir o fundamental e eu voltava de um outro colégio da cidade e foi por uma escolha mesmo. A minha irmã estava vindo e eu insisti bastante com a minha mãe para vir para cá, porque eu sempre tive a vontade e o sonho de estudar no Previsto. Até existe uma questão até de... Era quase um misticismo. As escolas eram muito mais cultural nesse sentido. Existia aquela coisa do... Cada escola representava uma coisa. A minha mãe estudou aqui, o meu pai ela tinha estudado no outro colégio e eu morria de vontade de vir para cá. E minha mãe, assim, ela foi um pouco resistente pelo local que eu morava. Eu morava lá no centro do aeroporto. Para quem sabe, é lá no outro lado da cidade. E assim, minha mãe, por logística, não tinha deixado, até que por insistência me trouxe para cá. E foi um acontecimento muito bom. Eu acho que direcionou o meu estudo. Eu vou mencionar alguns professores, Danilo, porque foram muito importantes para mim. Quando eu cheguei aqui, eu sempre tive muito apego por escrever, por redação. Eu encontrei a Denisa, que foi minha professora de português, e ela, assim, teve um cuidado muito especial com isso. Ela me direcionou, me deu alguns aconselhamentos. Eu acho que eu tinha, sempre fui um pouco prolixo, falava demais, escrevia demais. Ela me ajudou muito a ter objetividade. E nisso a gente foi desenvolvendo. Então, eu finalizei esse ensino médio, o ensino fundamental, iniciei o ensino médio aqui também. E no nosso primeiro ano aqui, até fui trazendo alguns amigos que hoje são professores para cá, o Zé Ricardo mesmo veio para cá também. E aí sempre aqui virou um lar. E a nossa turma de terceiro ano, quando a gente chegou nesse terceiro ano, era uma família mesmo. Assim, hoje ainda temos muitos amigos. Às vezes não tão próximos, a vida vai, infelizmente, dar uma distanciada em vocês, mas ainda é parte dos meus núcleos de amigos, inclusive dos meus melhores amigos ainda são desse núcleo, desse período. Foi muito especial. E nesse terceiro ano a gente era uma turma com indícios do que vocês são, de proatividade, se a gente gostava de envolvimento. Tivemos muitos projetos, o Danilo era sempre o precursor desses projetos. E foi muito legal. Eu falo assim, claro que vai acontecer coisa muito boa quando você sai daqui, mas uma parte ímpar da vida de vocês aqui dentro. E assim, valorize isso aqui, vive bem, aproveite, direciona o futuro. Às vezes a gente pensa que não, mas essa parte que está acontecendo aqui está
decidindo o futuro de vocês. Aquela indecisão, e eu não sei, o Kaique já está no último ano, né, Kaique? Aquela dúvida, para onde eu vou depois do Enem? Essa dúvida é fantástica. E já falando de história também, eu quero inserir uma nota particular do meu momento pré-ENEM e pós-ENEM, para quem estiver vendo e às vezes estiver com essa dúvida também. Eu queria ser professor de história. Foi isso, talvez por influência do meu amigo, Honrar nosso muito, pedido. com certeza. E assim, uma parte importante que me ajudou a definir foi conversas com o próprio Danilo, nas vésperas disso, porque quando saiu, como eu disse, esse é professor de história, mas a dúvida do Enem me fez jogar minha nota em jornalismo. E eu passei. E quando eu saí para fazer essa, a gente fala matrícula, a hora que eu fui na UFMT, a hora que eu cheguei na UFMT, eu me senti perdido. Assim, eu olhei lá, eu sempre gostei do direito, sempre tive muita afinidade com o direito, mas naquele momento, é, é, talvez pelas dúvidas, última opção que eu tinha era o direito. Eu tenho uma confissão para fazer quando fiz o vestibular, específico que era um vestibular de uma universidade particular, né, que era a UNIV, não que não fosse é, difícil, ele é razoavelmente difícil, só que assim, não existe tanta concorrência, então você fazendo, a tendência é que você passasse. E eu fiz de uma maneira até desprendida para que não passasse, porque eu não queria ter a obrigação familiar de ficar em Caiapônia. Então, assim, o que que eu fiz? Eu fiz uma prova mais ou menos, fiz uma redação e o V, tudo V, ou algo nesse sentido, e surpreendentemente uma colocação bem baixa, mas passei. Isso me gerou aquela pressão. Falei, olha, pelo meu pai, pela minha mãe, eu fico aqui. Eles sempre souberam que eu gostava de direito, e como que eu vou explicar que em 6 meses eu decidi que eu queria ser professor? E joguei minha nota em jornalismo. Então, assim, foi muito confuso esse período. Mas na hora que eu cheguei na faculdade, eu vi que não era para mim. Com as documentações, eu falei, não, não é para mim, não vou voltar. E aí minha mãe, acho que até tentando proteger de eu sair de fora, falou, não, faz o seguinte, a gente te coloca na Universidade de Caiapônia e você fica aqui, se você gostar bem, senão ano que vem você vai para outro lugar. E eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Já que eu deixei o. Não se encontrou em E jornalismo. assim, para deixar claro, jornalismo foi uma loucura de uma noite mesmo. Eu nunca tive vontade. Aí, nessa conversa de. Às vezes o Dani escolhe, você fala assim, você realmente quer ser professor? E eu percebi que naquele momento não era realmente uma intenção. Às vezes foi muito mais pelo encanto, com o envolvimento. Eu amo a questão da escola, do ensino. Mas eu percebi com o tempo que realmente não era a minha vontade. Ou talvez assim, não era a minha área. Talvez eu poderia até ser professor em outra área, mas aquela questão acho que foi muito mais pelo espelhamento. Eu ter ficado muito envolvido com a parte do Danilo, a gente ter sido muito amigo, ter ficado muito próximo e aquilo me influenciar, falar assim, olha, eu quero ser professor. Talvez eu quero viver isso também. Então, assim, eu sinto que a gente se contamina de muita coisa nesse período de escolher o que você quer. E aí, assim foi. Eu voltei para cá, iniciei o direito, e assim, acho que precisei de uns 2 dias na faculdade para sair apaixonado. Porque aí, assim, juntou muita coisa. Eu falei, olha, o direito tem a informação que em algum momento me jogou para o jornalismo, o direito tem a questão de docência, eu posso aprender, eu posso ensinar. O direito é o tempo inteiro você aprendendo e ensinando alguém. Porque é tanto material que você lê uma coisa que alguém não leu. Alguém lê uma coisa que você não leu, vocês trocam aquela informação. E eu percebi, eu falei, olha, o direito está me entregando isso. E aí, assim, o direito foi entregando a questão de resolver problemas. Eu sempre, não sei se vocês, alguém está nessa situação, resolver os probleminhas da família. Do pagar o boleto, até mexer no celular. O Kaique deve sofrer com isso, né, Kaique? Sabe de tudo. E aí, assim, eu fui percebendo que era o meu lugar. E a partir do momento que eu percebi que era o meu lugar, eu sabia que ia ter muito preço, muita dificuldade. Depois a gente até vai, eu vou falar sobre esse desenvolvimento profissional, mas eu sabia que eu teria muita dificuldade porque no interior onde a gente reside, o direito ele existe uma cultura familiar. Então, assim, é como se você é o filho de um advogado, você já sai mais predirecionado a ser um bom advogado. E assim, um bom advogado, em aspas, porque o seu sobrenome te ajudaria, né? Claro, assim, não digo que não são, mas a grande maioria é. Mas te digo assim, existe uma predileção. O pessoal ele fala, nossa, é o fulano, então esse menino é bom. Olha, às vezes até por uma certa confusão dos sobrenomes. E eu não tenho histórico jurídico na família. Eu pensei, eu falei, olha, se eu realmente for entrar nessa área, eu preciso, vou ter construído do zero. E assim, eu tinha muito medo disso, realmente. Então, assim, retornando à escola, o que me ajudou a chegar ao direito, a- já agradeço desde a Denise, reforçou muito essa questão do ler e escrever, que é muito importante. Até quem estiver vendo e estiver no terceiro ano, vocês não vão
se formar sem ler, sem escrever. Eu vou mencionar um amigo, o José Ricardo mesmo, fazendo um mestrado em matemática. É livros e livros. São livros e livros que ele tem que ler, que ele tem que mastigar ele inteirinho para saber fazer a conta dele no final. Então, assim, querendo ou não, a questão acadêmica, ela está em volta a livros. Então, quando eu digo livros, hoje em dia é o seu celular mesmo. Até é um ponto que eu acho muito vantajoso. Hoje o ensino ele é muito democrático. Você com o celular na mão, você se forma. Você tem tudo a qualquer hora, né? A todo momento. Então, assim, sobre a história, e a gente pode extrair outras partes, vou deixar para falar do profissional em outro momento, mas, assim, sobre a história, eu volto aqui, sempre volto, vocês me veem aqui, um ano atrás estava aqui falando do racismo, porque eu me sinto no dever moral de agradecer quem me direcionou a minha vida profissional. Eu sinto que se alguma coisa tivesse sido diferente na minha formação escolar, eu não teria chegado onde cheguei. Então, assim, se eu puder contribuir para qualquer um de vocês, e se for um só, eu já estou feliz. Para alguém que sair, se espelhar, olhar e falar, olha, eu quero mudar minha vida, é possível mudar minha vida saindo do nada. Eu garanto para vocês que realmente é. E assim, eu venho reforçar isso para vocês, assim, acreditem no que vocês quiserem, tenham a oportunidade de acertar e errar, que vai fazer parte da cidade, e assim, o futuro ele é muito bom. A gente vai sentir saudade, vai sentir, a gente, igual falou, olha para o passado com muito sentimento, toda vez que vem aqui fico com nostalgia, mas o futuro é muito bom. Eu venho renovar isso com vocês. Então, assim, esse é um pedaço da minha história dentro desse colégio e o quanto me ajudou a chegar nesses bons lugares. Alexandre, eu achei interessante que você falou algo que aonde eu cheguei. Eu queria que você falasse assim, aonde você chegou, só para a gente ter uma noção básica de quem é o Alexandre hoje advogado, porque assim, eu conheço o Alexandre, o menino de ensino médio, certo? Aquele menino que estava com cheio de sonhos e tudo mais, estava ali na confusão de que escolher, mas até agora, onde você já chegou? Porque eu sei que a sua estrada ainda é inicial, mas eu tenho certeza, por estar te acompanhando, que você já chegou em algum lugar. Aí onde você chegou? Porque se vale a pena, a gente precisa saber por que vale a pena. Então, assim, vou usar a piada e vou especificar que eu tenho alguns limites éticos da profissão. Eu não cheguei ainda em lugar nenhum, brincadeira. A gente já saiu do lugar, sabe? É assim, porque, como eu disse, para quem não tinha nada, qualquer coisa em teoria é alguma coisa. Mas eu não posso diminuir as coisas que aconteceram. Aconteceram coisas muito expressivas. Eu recém completei 2 anos de profissão. Profissão advocacia, mas assim, eu já estive no direito antes no Ministério Público, que é a promotoria de justiça, já trabalhei na prefeitura, já trabalhei, eu trabalho junto ao legislativo também, então assim, onde eu cheguei, se eu fosse resumir, eu digo que são experiências no primeiro momento. Um sonho que eu tinha era partilhar com os poderes, né? Vocês lembram lá na aula de sociologia, filosofia, legislativo, executivo e judiciário, eu morria de vontade de conhecer os três. E assim, com a sorte e também o interesse, em algum momento eu abdiquei de alguma coisa, eu trabalhei nos três poderes. Trabalhei no executivo, que é a prefeitura, trabalhei no legislativo, que é a Câmara Municipal, e trabalhei no judiciário, eu tenho um contato no judiciário com a advocacia e o Ministério Público. Então, assim, era uma das coisas que eu queria e sabia que ia me dar bagagem para o futuro. O futuro, a advocacia, esses 2 anos. Aconteceu muita coisa. Dentro dos meus limites éticos, não posso falar muito de resultado, questão de quantidade de clientes, mas, assim, eu saindo de um lugar, que, como eu disse, nada, sem história dentro do direito, eu atendo muitas cidades. Hoje, graças a Deus, eu atendo Caiapônia, atendo Jataí, Borá, Palestina, Piranhas, o Vale do Araguaia, Lima, Trixã, Mozarlândia, Rio Verde, Mineiros. Então, assim, me levou a tantos, muitos lugares. É igual eu brinco, o Danilo me acompanha, ele vê assim, o carro sempre na rodovia. E pro que eu queria, é bom demais. Tem dia que eu brinco e saio aqui com um som alto, uma audiência preparando para fazer e um sonho na bagagem, né? Porque a gente vai fazer, não sabe como volta e a profissão, e é o que eu convido vocês e onde ela vai te levar, com o seu próprio esforço ela te leva a algum lugar, isso eu posso garantir. Você vai sofrer injustiças, como eu acredito que todos os meus colegas também devem sofrer em algum momento, mas no grande predomínio dos momentos, você sai com o resultado se você se preparar e encontrar esse resultado. A justiça, a gente trabalha nos limites dela, então às vezes você tem uma situação que não tem nada para fazer, mas aí você vai estudando o caso, acha uma pontinha e vai naquela pontinha, às vezes dá certo. A maioria das vezes dá certo. Então, assim,
onde me levou? Eu vi muita vida mudar, muita transformação de situação por meio do meu trabalho. Isso para mim é impagável. Na questão financeira também posso dizer que mudei completamente a minha vida. Eu vivi sonhos, viajei, me casei, casei, foi bom demais da conta, mas eu lembrei que eu deixei a toalha em cima do sofá, é complicado. Mas, assim, tudo que eu tinha de sonho, e talvez eu vá atualizando os meus sonhos. Em algum momento, eu brinco que na oração não tem muito o que pedir, porque eu vivo muito, muito feliz com o que faço. Então, assim, apesar de não ser uma jornada tão grande, 2 anos, muita coisa que eu tinha dúvida se eu faria na profissão, eu já realizei. Então, assim, eu até fico muito ansioso pelos próximos passos. Eu falo assim, por exemplo, eu recentemente abri um escritório em Jataí, que era a cidade que me acolheu muito bem também profissionalmente. Aqui em Caiapônia, graças a Deus, estou muito bem, mas Jataí foi um divisor de águas para a minha carreira. Então, essa abertura de escritório foi um sonho, assim, no sentido de estar, porque tem, além dessa questão da locomoção, eu percebi que o meu trabalho estava sendo reconhecido ao ponto de ter essa demanda, de justificar. Em algum momento eu tive aquele medo, falar, pô, mas e se eu for e não vingar, né? Às vezes não der aquela quantidade de processo. Então, apesar de abrir o escritório lá, eu continuo em Caiapônia nesse momento. Muito por uma escolha pessoal de vida também. Mas, assim, não sei se em algum momento eu terei de ir para honrar o escritório de lá, porque realmente tem muitas demandas. Costumo ir 2 vezes na semana para atender. Então, assim, o que até hoje me levou foi. Para um início, eu não tenho do que reclamar. Inclusive, sou muito grato a Deus, acho que tenho muito mais resultado do que merecia, talvez. E aonde eu vou, eu acho que é um lugar sem tempo. E aproveitando que você falou nessa questão de próximos passos, você já tem algo planejado? Que, por exemplo, você pode prestar algum concurso público para sair da advocacia ou como juiz. Você tem algum interesse nisso ou você pretende continuar seguindo na área da advocacia? E até antes da pergunta da Bárbara, eu acho que vai ser uma curiosidade dela no meio dessa pergunta, qual é a sua área de atuação dentro do Ah, sim, direito? perfeito. Vou começar pela área de atuação no direito. Quando você começa, como eu disse, uma situação, nada bem que você pega. Então, assim, eu fazia família, fazia inventário de sucessão, fazia questão de divórcio, fazia direito do consumidor, penal, eu sou especialista criminal, mas já atuo menos hoje. Faço civil, que é relações, por exemplo, um cheque, direito do consumidor, fazia tudo. Já fiz até ambiental, de tudo mesmo. Quando você vai evoluindo na carreira, você percebe que você não consegue ser o seu melhor em tudo. Então, assim, para imaginar o tanto de áreas que eu falei, imagina você sempre estar se atualizando nisso. Não dá. Então, até para você entregar uma atuação mais honesta, mais, assim, específica ao seu cliente, você está mais preparado, você acaba restringindo algumas áreas. Então, assim, eu entrei no previdenciário e diminuí algumas dessas áreas. Hoje eu já não faço tanto aquele ambiental, não faço criminal, não faço algumas outras questões, assim, não menores, mas mais complexas, eu evito por questão de agenda mesmo. Então, restringe mais em família, consumidor e sucessão, por exemplo. Faço previdenciário também, mas com menos intensidade. Sobre o concurso público. Eu trabalho no Ministério Público. Como disse, foi uma experiência, e tenho experiências que ajudam muito, que me retirou o interesse de concurso público. Não pelo cargo. O cargo é maravilhoso. O emprego é maravilhoso, mas, assim, como eu digo, de atuação, por exemplo, a promotoria te dá um salário muito bom, uma visibilidade social muito boa, mas te tira coisas que para mim eu não abriria mão, que é o quê? A liberdade. Eu vou dar um exemplo. Um promotor, você não consegue ver um promotor jogando bola lá no setor do corpo com os amigos, senão não vê um promotor na esquina conversando, uma abobrinha. Então, assim, o promotor, ele, pela a visibilidade social que tem também, até, de certa maneira, a exposição de risco, ele trabalha com interesses, ele sempre estará em uma vida um pouco mais regrada, no sentido de liberdade mesmo. Então, quando eu tive esse contato e percebi com até a promotora daqui da época, o quanto fantástico ela era, me ensinou demais, mas eu olhei e falei, olha, eu acho que a liberdade para mim é um elemento assim que eu não consigo abrir mão, não sei se compensar. Então aquilo me deixou um pouco maculado com concursos. Tem outros, carreira policial nunca me pegou, e os cargos, por exemplo, o juiz também, pelo o nível de envolvimento de abstenção que você teria, eu não sei se fazia parte da minha
perspectiva de vida. Em algum momento eu olhei para o tabelionato, né, que é o maior salário talvez que a gente tenha no país hoje, assim, dos carros comuns. Falei, olha, vai aqui, né? Bom saber. Mas não foi meu interesse. E quando eu entrei na advocacia, aí sim a porta de qualquer concurso fechou. A advocacia ela é muito cruel no início, você não ganha tanto dinheiro, mas a longo prazo eu não vejo teto. Então, assim, às vezes tem meses que eu vou ganhar menos do que o meu funcionário, mas tem meses que eu posso ganhar mais que isso. Então, assim, você, dependendo do seu próprio trabalho, você pode ir a um lugar que não está delimitado. E, assim, para qualquer cargo de concurso existe um teto, né? Você sabe quanto você vai ganhar e que sempre, às vezes, é até muito bom. Então, apesar da estabilidade da advocacia, eu não me vejo em outra profissão. E dentro dos concursos, eu até já recebi alguns convites para cargos, às vezes existem cargos indicados, né? Para você retornar à vida, eu não tive interesse. Eu sempre apostei na advocacia mesmo como o meu final. Mas eu sempre respeito quem toma a decisão do concurso. Estabilidade é uma coisa que é difícil negociar, né? Igual eu falo, hoje eu estou, graças a Deus, bem, consigo advogar muito, mas tem um dia que talvez eu possa arrepender disso. Talvez se tiver uma instabilidade ou o cliente me acordar às 7 horas da manhã, talvez eu falo, no concurso eu ia trabalhar hoje. Né? Mas assim, nesse momento não me vejo em outro lugar que não seja advocacia e já abstido de oportunidades em questão de futuro de retornar ao trabalho público. Apesar de ainda ter função pública, eu presto assessoria à Câmara de Carapônia, eu não me vejo fora da advocacia. Eu presto dentro da minha área mesmo. É o que eu pretendo para o futuro, inclusive. Pretendo estudar. É isso, dentro do direito. Nichar ainda mais, diminuir essa quantidade de matérias que eu faço e especificar em uma matéria em geral. Entendeu? Alexandre, você falou que, tipo assim, para estar nessa área, você tem um sobrenome que te ajuda muito quando já vem de família. Como que foi para você pensar que não tinha isso, que tinha que começar do zero? Nossa, daqui para frente eu formei, eu tenho que dar meus pulos, não tenho ninguém para me ajudar. Foi um complicado assim para você? Boa pergunta. Eu pensei em mudar meu sobrenome. Eu acho que É mais fácil mudar o sobrenome do que era começar. fácil, assim, colocar essa questão. Eu brinco muito sobre esse cultural, mas, assim, saem advogados brilhantes do sobrenome brilhante. Eu não digo como um demérito. Eu digo, assim, que é um mérito, às vezes, ter uma pressão para o cara que tem esse sobrenome de reforçar a tradição familiar. Eu vou mencionar nomes aqui em Caiapônia para demonstrar esse brilhantismo. Claro que tem outros casos também. A gente teve Talvando Pai, Talvando Filho, dois brilhantes. Tem a questão, por exemplo, o Couto em Caiapônia é um nome brilhante. A gente teve o Carlos Renan de Lima Couto, que para mim, não sei se vocês já tiveram contato com ele, Danilo, nossa, eu acho Fantástico. eu sou um fã declarado do Carlos Renan, acho ele absurdo. E da família dele sai o Leonardo Couto, que também é brilhante, já veio aqui no colégio. Então, assim, eu falo, a tradição familiar, ela não é que ela é demérito, ela é uma questão tradicional. Eu imagino a pressão deve ser pro Leonardo ter o Carlos Hernani como um tio, né? Aí tem o Samuel, tem outros advogados. Aí eu falo assim, a questão da minha família não tinha em quem chegar e falar assim, Ti, me ensina. Ou se não, assim, Ti, me dá uma oportunidade de ser seu estagiário. Então, assim, por mais que seja um pouquinho mais difícil, você pode chegar no dia de outra pessoa, né? E, assim, pedir oportunidade. E oportunidade passa na frente da gente. Então, assim, a primeira que eu vi, eu agarrei. A pessoa que me trouxe para a advocacia, na época da pandemia, eu já tinha dado uma desanimada, olhei para o concurso público com mais amor do que sempre. E aí um dia, é até engraçado essa história, porque eu falo assim, eu acredito muito em Deus, é uma questão até que eu vou externalizar, e nessa época eu estava muito confuso. Porque pós-pandemia, eu estava vendo assim, uma vida muito parada, eu não estava estudando como eu queria, eu não estava. Tava assim, acho que parece que quando você chega era um valor bom, eu estava ganhando até bem, mas eu parei. Eu falei, cara, não tá, não. Se sentiu estagnado. É aquela coisa da corrida dos ratos. Você acordar, vai pro serviço, sai do serviço, dorme, acorda, vai pro serviço. Eu falei, uai, não vou sair disso aqui. E assim, num desses dias que eu tava pensando muito sobre o futuro, eu parei lá no semáforo do hospital e eu olhei pra academia. Lá estava um rapaz que eu nunca tinha conversado na vida, mas sabia que era muito gente boa, acompanhava alguma coisa em outra dele no Instagram, que era o Atos. E aí eu olhei para ele e falei, cara, eu acho que esse cara vai conversar, me saber me dar um conselho, explicar sobre a advocacia dele. Ele estava num momento de crescimento, né? Eu falei, acho que eu vou falar com ele. E aí eu falei, vou falar nada, vou trabalhar. Fui trabalhar, né? Aí eu fui trabalhar na Câmara, quando deu umas 10, 11 horas da manhã, eu olhei no meu celular uma mensagem dele no celular. Aí eu olhei assim, falei, ó, antes de abrir, Senhor, se
Se for alguma coisa, obrigado, né? Foi bem direto. Né? E a hora que eu abri, ele falou assim, bom dia, tudo bem? Te vi hoje, então a hora que eu vi ele me viu. Falou assim, vem no escritório, vamos conversar e tal. Eu falei, na hora. Eu fui lá, a hora que eu cheguei lá, ele fez um convite muito legal. Eu não era advogado, não, mas ele me convidou não para trabalhar para ele me convidou para trabalhar com ele. Assim, não, eu quero receber você no escritório. Eu falei, olha, mas eu não sou advogado ainda, então... Não, e assim, não sei se eu conseguiria ocupar o cargo de estagiário nesse momento pela questão de ter outra função. Eu falei, não, eu quero que você venha trabalhar comigo. A partir do momento que você vem para cá, vai me ajudando, a gente vai trabalhando voluntariamente. A partir do momento que você tiver a sua OAB, a gente se torna sócio, a gente trabalha junto. Eu falei, olha, a gente não se conhecia, eu acho que. E ele abriu a porta assim, é um cara tão legal que eu saí de lá falando assim, né, esse cara é tão legal. Alguma coisa Aí eu falei, errada. não, eu não acredito em gente assim. E aí saí, e assim, realmente, graças a Deus, com o tempo confirmei, é uma das pessoas mais legais que eu já conheci. Cara, muito agradável, e a gente, além de tudo, é amigo, né? Então, assim, foi muito legal. Essa pessoa eu devo muita satisfação pelo meu sucesso profissional também. A gente foi, é, é, primeiro, esse parceiro, né? Trabalhei com ele. Quando passei na OAB, a gente se tornou sócio. Trabalha junto até então. E, assim, foi uma pessoa que me inspirou, se me inspirou durante o período de estudar e querer e ter esse envolvimento, inclusive que estou tendo aqui. Se uma das inspirações é o Danilo, na minha inspiração profissional, das primeiras que eu tive, um dos melhores advogados que eu trabalhei junto, foi o Atos. O Atos foi esse cara para mim, ele foi assim, aquele espelho. Inclusive, eu acho que para todos os nossos escritórios, ele ocupa esse espaço porque ele é um cara muito estudioso também, ele sempre puxa aqui, fazia reunião de alinhamento, dava aquela tarefinha assim, ó, você precisa se desenvolver pessoalmente. É uma coisa que eu não tinha vontade, assim. A rede social para mim, falando sobre o futuro, acho que a rede social para mim furou a agulha. Para vocês, usem isso, é uma arma. Assim, no sentido de você ser conhecido por pessoas que não te conhecem. Eu, quando recebi o primeiro convite para ir à rádio, uma pessoa, não vou mencionar o nome nunca para não expor, falou assim, quem que escuta a rádio, rapaz? Aí eu falei assim, eu tenho certeza que quem não tá no Instagram. Então você precisa ir lá falar para essa pessoa. Alcançando outras áreas, outro público. E assim, foi uma das experiências, além de ser o lugar, a Rádio Casa Hernandes, eu fiquei meio assim, não vou negar, não, só fazer. Aí a hora que eu cheguei lá na rádio, fiz essa entrevista, nossa, eu vou externalizar isso porque foi um dos momentos mais assim, eu falei, meu Deus, eu não sabia nem como reagir. Um dia eu fui atender uma cliente, a gente chegou até mim, e quando eu cheguei, fiz a casa dela, ela tinha uma certa dificuldade de locomoção, quando eu cheguei à casa dela, ela tinha um telefone gravado a minha entrevista na rádio. A hora que eu ouvi aquilo, eu falei assim, não pode, né? Então, assim, você vê o nível de envolvimento que você pode ter com pessoas que você não conhece. Porque fura a bolha. Você ir nesse local, às vezes, quando vem na escola, tem uma palestra, passa o pai de uma aluna aqui e falou, olha, eu te vi lá na escola, foi bom demais. Seu filho falou alguma coisa, ele fala assim, falou, foi longo. Tá. Próximo eu faço melhor. Brincadeira, mas assim, sempre você cria uma relação. Hoje tem pais de aluno que acompanha o meu conteúdo porque viu uma palestra com o filho. Às vezes, quando você sempre, para começar do zero, você precisa ser falado. Que seja bem falado. A gente também tem uma certa responsabilidade de não ser mal falado. A minha profissão, assim como você sobe muito rápido, você também cai muito, muito rápido. A gente trabalha com o dinheiro de pessoas, o interesse de pessoas. Então, assim, graças a Deus, nunca tive nenhuma mácula na minha carreira. Que assim continue. Tem coisas que podem fugir da gente, existe uma situação de confusão, né? Mas eu sempre prezo transparência para ir rompendo. Você chegou num ponto interessante, Alexandre, que você disse desse cuidado. Esse convite, né, que você recebeu por parte de uma pessoa a qual você não conhecia, mas estava pensando em se aproximar, se deve ao cuidado com o nome. Com certeza. Né? E esse cuidado, esse zelo com o nome, te fez chegar em alguns lugares? Com certeza, com certeza. Eu até vou entrar nesse tema um pouquinho mais difícil, assim, mas todos vocês terão uma fase de descobrimento, né? Assim, liberdade, 18 anos, posso fazer o que eu quero, realmente pode. Inclusive responder crimes. Então, assim, é um alerta do tipo, existe um limite. E eu estou aqui, né? E existe, e também, claro, né? Estou aqui, caso dê problema, não é um problema se eu estiver aí. Então, mas, assim, passando desse limite, entendam que existe também um guardião social que está te olhando.
Às vezes você acha que tá você, é aquela hora, tá eu e Deus aqui, vou fazer. Aí tem um vizinho falando, opa, entendeu? Então, assim, cuidado com a imagem, cuidado com a profanação da sua própria imagem. Você sai e acha que a liberdade é um caminho sem limites. De verdade, ninguém vai te impedir, você pode fazer o que você quiser. Mas isso tem consequências. Às vezes não legais, às vezes não criminais, né, no sentido assim, de problema para a sua vida, mas às vezes social. Às vezes você pode estar perdendo uma relação profissional, você pode estar perdendo. Quem sabe se um dia você não faz uma brincadeira na rua com um cara que poderia ser o seu primeiro patrão, um bom patrão. Então, eu sempre tive muito medo e cuidado com isso. Então, quando eu entrei no Ministério Público, lá a imagem era um fator preponderante. Eles nos reuniram para falar coisas que a gente não poderia fazer. Inclusive, uma vez existiu uma situação, me confundiram com alguém no UAU, eu não estava mesmo. Eu não gosto de festa, mas chegou aí uma imagem, assim, uma notícia de que eu estava. O promotor me chamou, me perguntou se eu realmente estava. Eu disse que não. Até entendi assim na época a questão de digitar. Se eu quisesse, eu poderia ter ido, mas ela disse, olha, existe uma imagem social sua. Então eu tomo cuidado com exposição política. Por exemplo, quando teve a eleição de 2022, por exemplo, uma eleição muito polarizada, né? Existe um lado, existe o outro. Eu tomei o posicionamento jurídico técnico do meu escritório de não me posicionar. Ah, não, covardia não é covardia. Porque assim, se eu analiso a minha carteira de clientes, eu tenho clientes de um lado, eu tenho clientes do outro, e não me importa de que lado eles são. Eu vou prestar o meu melhor trabalho. Então, a minha escolha é profissional. Eu poderia bancar e falar, olha, eu sou advogado, mas minha posição é essa daqui. Mas, além de não querer comprar essa bandeira, não ter esse envolvimento político, eu percebi que a minha escolha é profissional. Eu atendo os dois com o meu melhor e não vou expor a minha imagem a do meu escritório ao ponto de desagradar, sem justificativa plausível, um dos dois lados. Então, assim, é uma escolha profissional. Tem pessoas que fazem outra, eu respeito também. Mas, eu sempre tento acolchoar todas as pessoas na minha carteira. Então, assim, você será bem recebido, independente da sua condição, situação, gênero, qualquer situação. Você vai ser bem recebido igual a todos, o rico e o pobre, principalmente. É uma das coisas que eu mais foco. Eu não deixei de atender o pobre a partir do momento que eu poderia escolher atender exclusivamente o rico. Porque isso acontece na carreira. Quando você começa, é o povão que vai em você, às vezes porque os advogados mais conceituados são menos acessíveis financeiramente, então ele vai no menino. E o menino fez o que ele precisava. Ele falou, nossa, o rapaz resolveu o meu problema. E aí daqui 2 anos ele volta, talvez você já acendeu um pouquinho, já está um advogado mediano. Além de falar para um amigo, pra Fala um para irmão, amigo, te indica fidelidade, assim, é um público muito leal. E quando essa pessoa volta, às vezes você já acendeu um pouquinho profissionalmente, você poderia simplesmente olhar e falar assim, olha, o meu ticket, o valor que me pagam é maior que o que você pode, então não vou poder te atender. Vai em outro menino. Não. Eu foquei muito assim, ó, quem me trouxe aqui tem porta aberta no meu escritório. Então, não negue. Em algum momento eu deixei de pegar dinheiro para atender interesses de pessoas que me impulsionaram. De pessoas que no primeiro momento eu tive a oportunidade de atender e falo, nunca é perdido. Às vezes, eu já tive uma situação uma vez que foi fazer uma defesa assim, sem saber literalmente se recebia. Eu apostei no ajudar essa pessoa. E as coisas se desenham e no final fui muito, muito bem remunerado, fui pago de uma maneira bem legal, sabe, assim, inclusive com muita gratidão, e você não pode desprezar a oportunidade. Assim como falamos de imagem social, sempre honra quem te honrou, ajuda quem te ajudou. Por exemplo, daqui a algum tempo, espero que vocês estejam aqui, que a escola for um elemento preponderante para mim, vocês voltem aqui, ajudem outros alunos que estão com as dúvidas que vocês estão, porque a gente, por exemplo, o Danilo está um pouquinho mais distante do que eu estou de vocês, assim, no sentido escolar, mas ele vê as dúvidas de vocês todos os dias. Então, assim, escuta o que ele fala, escuta o que o professor de vocês tem para falar, escuta se for agradar vocês, o que alguém que está voltando aqui fala, escuta o que sua mãe te fala, porque você pode bancar e tá certo no final. Mas, na grande maioria das vezes, o que as pessoas te falam, ela pode te agregar realmente. Então, sobre a imagem social, cuidem, é preponderante. O Atos expôs para mim em algum momento que foi uma coisa que ele olhou. Na época, eu me posicionava muito mais politicamente municipal. Trabalhava na Câmara Municipal, então sempre expunho o que os projetos da Câmara tá fazendo. Ele acompanhou esse conteúdo e gostou. Falou, cara, gostei do seu trabalho. Você é um cara que não era exposto.
E até hoje, assim, até quando a gente conversa, a gente percebe que o alinhamento foi em primeiro de imagem, a forma que a gente gosta de posicionar. Então, assim, trilhem isso, vivam, se descubram mais. Lembre que existe alguém, que você não sabe quem, te olhando. E isso pode pesar no futuro de vocês também. Nós comentou, conversando entre nós, brincando mesmo, que tipo assim, você falou, chegando 18, pode acontecer alguma coisa. Fiz alguma coisa que, eu não, que talvez não seja o certo. O que eu devo fazer além de procurar você? Ou, para corrigir a ética aqui, procurar um bom advogado. Isso. Ué, você, ué, não é Olha, aí já é um elogio fora eu posso saber, obrigado. Mas o que acontece? Não foi você que cometeu brincadeira, isso é o João Neto que fala, eu acho que ele é advogado brilhante. Quando, na maioria das vezes, a gente comete um delito, um crime, nem sempre por ação. A gente comete um crime por omissão, ou às vezes até por desconhecimento, que é a maioria dos casos que a gente vê. Vou te dar um exemplo. A letra da lei isso pode pesar, mas não vou usar isso dentro aqui para não ficar técnico demais. Você não sabe que é crime, um exemplo, é dirigir moto com um chinelo, um exemplo. E aí você sai à rua, o policial de parte falou, pô, isso aí é crime. Então, assim, você cometeu um crime por desconhecimento. É uma infração, na verdade. Mas, assim, uma situação que você pode cair por desconhecimento. Eu já presenciei uma situação de um cara que comprou uma moto normal, moto com o documento correto, ele fez a vistoria, passou, não deveria, mas passou. Ele com a moto dele, um policial parou, olhou, entendeu que é supressão de chassi, que é quando o número está arriscado, arranhado. Tinha realmente um arranhado, ele entendeu que era uma supressão de chassi. Prendeu, sabe que esse crime ele é inafiançável. Você não sai pagando fiança, você fica preso E é mesmo. de um crime que o cara não tinha Que consciência. ele não sabia, ele falou, meu Deus do céu, eu paguei a moto, comprei, paguei. Ele falou, comprei, pagou mesmo, mas a moto realmente amoldou essa situação. Aí foi para a custódia. Nesse caso, deu certo, a custódia é uma audiência que é feita no primeiro momento após a prisão. Então, no primeiro dia, o juiz fala assim, você apanhou de um policial, como foi sua prisão? Aí você explica, o juiz explica a vida do cara e fala assim, por favor, libera esse cliente, ele não é um risco à sociedade, e o juiz, em via de regra, libera. E aí o que acontece nessa situação específica? O cara que não tem histórico nenhum delitivo, ele foi liberado pelo juiz, mas tinha um cara com o mesmo nome que ele, e que a mãe dele também tinha o mesmo nome, que tinha cometido um crime em outra cidade, e anotaram o registro no histórico dele. Então, assim, ele ficou preso mais um período, até a gente resolver essa situação, por um erro, talvez até jurídico, né? Mas por que eu te falo, então? Ele não sabia a questão do chassi, ele foi preso por isso, e dentro da ótica do policial também era justificado, ele olhou e realmente tinha uma supressão, e ele só não sabia. Então, eu falo assim, procure um bom advogado para quê? Primeiro, conhecer a situação que você está colocado. Segundo, para alinhar a melhor defesa para você. Às vezes a sua melhor defesa é na delegacia. Então, vou na delegacia desacompanhar. Depois eu procuro um advogado. Talvez você perdeu a sua melhor oportunidade de defesa. E talvez, assim, o melhor para esse caso era eu ter ficado em silêncio. Eu não sei nem o que está acontecendo. E eu falei, você comprou essa moto? Comprou. Você sabia dessa situação do chassi? Você não sei nem o que é chassi. O cara falou, comprei. Aí vai lá, depois isso pode... Até que você prova que como é que a tomada não é focinho de porco, né? Então, ficou errado. Focinho de porco não é tomada. A ideia era um ditado até legal, mas é isso aí. Então, assim, o advogado ele é importante no primeiro momento. Eu falo, na ordem, liga para o advogado, liga para a mãe. Porque tem situações que, se for como que a gente fala, um engano, né? Se for um engano, às vezes você pode esclarecer e nem se torna um procedimento. Acontece muito. E também, aproveitando que você falou de oportunidade, sempre deixo. Rede social não é terra sem lei. Eu estou vendo muita coisa, vejo comentário de gente nova, gente que está para a idade de avô de vocês, comentando coisas que não são aceitáveis. Então, assim, sempre renovo aqui, ó, o pessoal que estiver assistindo. Internet não é terra sem lei, muito cuidado. A cada dia estou acompanhando mais. Inclusive, esses dias acompanhei um ato infracional de um aluno em Jataí, que por rede social, WhatsApp, proferiu uma mensagem que foi quase amoldada como racismo. Então, assim, a gente vai falar de racismo, eu consegui explicar o contexto, era uma brincadeira interna entre dois alunos, então é como se o Guilherme e você tivessem um apelido que nada carinhoso entre os dois, e isso foi colocado no grupo e denunciado por um terceiro,
com racismo, que também já era uma questão jurídica. E aí eu levei os dois alunos para explicar isso, a promotora em si entendeu e não se tornou nada. Mas é como eu falo, a gente sempre está sendo olhado. Não dá para saber quem era a pessoa que levou isso. Às vezes nem sabia que existia essa relação entre os dois, mas quando viu aquilo ficou indignado, falou, não, isso aqui para mim é inaceitável, foi lá e levou. Então, assim, tudo que a gente faz pode gerar uma consequência. E assim, só complementando a pergunta do Igor. A gente, antes também de você chegar, a gente estava conversando. Aí o Igor pegou e perguntou. O advogado, você falou que, né, que você teve trabalhou na área criminalista, né? E de primeiro eu acho que é uma área que interessa muita gente por questão da emoção. É uma área muito romantizada, vou dizer assim, em questão de filmes, enfim. Aí o Igor pegou e falou assim: o que um advogado criminalista faz? Porque tem muita gente que fala que ele vai defender o crime. Mas não é bem assim, ele defende os direitos do cidadão. Então, aí vamos levantar um exemplo aqui. Um traficante está lá e qual que são os direitos do réu, assim? Isso é muito legal. Né? Assim, não é só que é humanizado, não. A advocacia criminal acho que é a mais prazerosa. Porque, assim, uma coisa é você cuidar do dinheiro de alguém, outra coisa é você cuidar da liberdade de alguém. Eu acho que é o ponto máximo da carreira, assim, é você absorver alguém. E, particularmente, é o que mais me deu satisfação no período que eu advoguei. Eu amo fazer criminal, até de vez em quando, ainda, esses últimos dias, até reativei o modo criminalista aí para voltar, porque dá muita emoção, é muito legal. O prazo é diferente, só que, assim, no direito a gente tem o prazo que conta de segunda a sexta e tem o prazo que é diretão. No criminal é diretão. Você está cuidando de alguém que está lá na cadeia. Então, assim, nem sempre na cadeia, mas respondendo um crime é a liberdade que está nisso. Eu acho a parte mais emocionante do direito. A minha opção foi muito pela questão, talvez até financeira mesmo. Porque o criminal, às vezes, é meio complicado também. Defende a pessoa do estelionato e ele não te paga, cara. Então, como é que você compra, né? Então, assim, eu fui muito por uma lógica, assim, mais financeira, mas eu amo criminal. Quando eu faço, inclusive, eu fico muito empolgado. E sobre a defesa, como você disse, a gente não defende o bandido. Particularmente, eu posso reprimir ou repulsar aquela conduta que foi feita, mas é sobre o direito. É sobre o direito que essa pessoa tem de ser julgado da maneira correta. Então, eu vou te dar um exemplo. Você chegou nele e deu um tapa na cara dele. Você não pode ser julgado por ter dado Eu posso denunciar por isso? Pode. Você não pode responder por uma facada. E é isso que acontece. Então, assim, você combate os excessos. Você leva aquela pessoa, existem situações, um exemplo. Você nunca cometeu um crime. Você vai ter um benefício na lei. Você tem bons antecedentes, você vai ter um benefício na lei. Então, assim, você precisa estar, o advogado precisa estar para essas coisas serem observadas. Então, qual que é o principal interesse do advogado quando alguém comete um crime? Primeiro, que existe uma presunção de inocência. Presunção de inocência não é certeza de não cometimento. Não, presunção de inocência é assim, até que uma sentença falar que, incontestavelmente, não posso mais recorrer, que eu não fiz. Não é que eu não fiz de fato, não, eu não fiz para a lei. A lei não pode antecipar a pena. Então, você vê aqueles casos assim, a pessoa roubou uma moto ontem, está presa hoje, é solta amanhã. Por que é solta amanhã? Porque às vezes a gente fala assim, olha, a gente tem falsos indícios que você cometeu, mas é a primeira vez. Você nos demonstrou que não tem a chance de não recorrer nisso. Vou colocar na tornozeleira, vou ficar te olhando o que você está fazendo. Mas assim, eu não posso te manter preso antecipando sua pena. Ao final, por exemplo, se a gente comprovar que essa moto não foi roubada, que era um amigo que falou assim, não, essa moto é emprestada para você e a moto nem era do amigo. Você tem que comprovar isso. Então, assim, o juiz ele fala assim, por mais que eu preciso resguardar a sociedade, não estou te vendo um risco para ela, vou te devolver para a sociedade. Se você reiterar, a cada vez que você reitera, é mais difícil sair. Então, assim, existe o advogado para acompanhar do início da delegacia. Às vezes uma pessoa com só o mesmo nome, como já aconteceu, está sendo acusada por algo que não fez. Você tem que chegar, você tem que estar, você tem que, às vezes, dar o conhecimento, às vezes você tem que corrigir uma situação. Existem questões também de prazos, que o advogado acompanha bastante, e traduzir aquela juridiqueza toda para o seu cliente também. Às vezes, já aconteceu, tem muito engraçado isso. Chegou para um cliente meu esses dias, tem algumas intimações, atos que são feitos pessoalmente. Então, por exemplo, se eu tenho um processo com o Danilo, pode acontecer de chegar uma carta para ele, e não para mim, como advogado. Por quê? Porque são atos mais importantes, a justiça fala assim, você vai ter conhecimento disso. Então, assim, eu vou mandar direto para você, que é para você falar que não sabia depois. E aconteceu isso, chegou uma sentença de segundo grau para um cliente. E o nome dessa sentença de segundo grau, que são vários juízes, é acórdão.
E aí ele leu e falou assim, mas eu não assinei acordão nenhum. Eu falei, não, calma, tranquilo, eu vou explicar para o senhor o que é. Então, é sempre bom ter uma defesa te acompanhando para evitar que seus direitos sejam suprimidos. E no direito, se você não alega, passa. Então, é claro que você pode tentar rescindir isso, mas às vezes você pode ficar preso por coisas que você simplesmente não deu a devida atenção. Quando você falou dessa presunção de inocência, eu observo muito, né? A gente acaba que no fim faz dentro da área da filosofia, né? Eu me aprofundo bastante nisso, a gente reflete sobre diversas questões. Você acredita que a mídia social ela tem ameaçado a presunção de inocência? Porque tem diversas pessoas que são condenadas, né, socialmente, bem antes da hora. Né? Muitas das vezes depois se descobre, né, que aquela pessoa era inocente e tudo mais, mas já não adiantou, já foi feito todo o estrago moral naquela pessoa ali, social, né? Você acha que essa parte de redes sociais, a mídia, como você falou, que não é uma terra sem lei, mas ainda ela não é tão penalizada como deveria ser, porque ela antecipa esse julgamento em si, né? Essa sentença em si. Eu acredito que a mídia social hoje ela seja uma sentença velada. Porque às vezes o que é causado ali naquele burburinho inicial de uma situação, ela te condena a um ponto que você nunca vai voltar ao estado das coisas anteriores. A gente fala status quo antes, como as coisas eram. Nunca vai voltar. Vou te dar um exemplo. Falam que você cometeu racismo contra uma pessoa. E não foi um ato de racismo. Um exemplo. Aí você é na sociedade. Entendeu? Até que você volta atrás disso, não volta. Não volta. A pessoa, para alguma pessoa que não tiver, e sempre parece que a segunda notícia que fala que é mentira é menor que a primeira. Seu nome já vai estar exposto. Então, seu nome está exposto. E para alguém que não alcançar essa segunda notícia, você vai ser racista. Entendeu? Então, a gente tem muito problema com a rede social. A questão de. Explicar pra galera aqui, tá aqui. tendo uma chuvinha. Aí, a chuvinha não, a chuvona, aí caiu a energia. Temos aí a energia, né? Teve um momento aqui de queda. Alexandre, vamos continuar nesse sentido, né? A gente sabe que a questão da liberdade. A gente está aqui com eu gosto de viver em boas companhias, né? Luiz Gama, né? Que é um advogado abolicionista, né? E é bem interessante a história dele. Para mim é um dos símbolos da abolição da escravatura. E quando a gente fala de escravidão, a gente fala de racismo. E aí, o Vinícius Júnior mereceu ou não mereceu ganhar aquela bola de Achei que ouro? ia chegar lá. Não tem nem como ter. Inclusive, eu ia retomar por isso, né? No slide daquela palestra do ano passado, eu coloquei o Vinícius Júnior, que eu já considerava subestimado pelo potencial que ele tem na Europa, pelo que estava fazendo, já tinha decidido uma Champions, né? Inclusive acho que já tinha decidido outra, né? Recentemente. E ele não foi mencionado em algumas listas europeias. Ele não foi mencionado. Te dá 10 nomes na Europa e você não escolhe o cara que decidiu a Champions. Que decidiu a Champions com folga. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que o racismo é presente. Sobre méritos e deméritos, não entro nos outros jogadores que vêm, são bons jogadores também. Mas, assim, é inquestionável que para ele é 2 vezes mais difícil. Parece que ele vai ter que correr mais, ele vai ter que fazer mais. Eu acho que vai ter que chegar a um ponto, inclusive para mim já era, que seria vergonhoso não votar nele. Para mim já era. E conseguiram fazer essa atrocidade. O prêmio foi completamente perturbado para mim. Eu não o respeito. Acho que não coroou o melhor jogador, nem perto disso. E é uma questão estrutural. A gente fala de racismo, a gente tornou a falar que a gente vem de um país que tem esse histórico, né, de escravagista, de produzir, comercializar, de utilizar o escravo para sua fundação. Então é muito complicado sair disso. Mas a gente está falando da Europa. A gente está falando de um continente milenar que também está no mesmo dilema. Então, que tristeza que é voltar aqui um ano depois para que fosse para coroar, pegar aquele mesmo slide e botar uma coroinha no Minju, mas não foi. Foi só para escandalizar o quão difícil tem sido esse combate. Ele é xingado e ele é odiado. E aí sempre tem desculpas, eu vejo, eu leio às vezes até pessoas do nosso país falando assim, mas ele é muito provocador. Eu falei, meu amigo, ele ser provocador, o Romário também era. E foi o melhor do mundo e alcançou seu espaço. Porque para ele é tão difícil, né? Então, Eu fico pensando assim nessa questão, Alexandre, é algo que eu venho refletindo sobre bastante sobre isso.
né? Dentro da minha formação teológica, uma das questões que eu tenho lá no meu TCC é o racismo, a partir de duas obras, né? Na perspectiva cristã. E eu conversando com algumas pessoas sobre essa questão do Vinícius Júnior, eles fazem com que isso se torne algo normal, comum, né? O Vinícius deveria ter tido a mesma reação do que outros brasileiros tiveram, por exemplo, de comer uma banana quando se é jogado banana no campo, né? Isso aconteceu com Daniel Alves. Mas tem outros que eu acredito que desbravou essas premiações na raça, que foi o caso do Ronaldinho Gaúcho, né? Não tinha como não entregar para ele uma premiação. E eu acredito que os nossos jogadores são muito bem pagos. E isso gera uma insatisfação de um país que tem uma visão eurocentrista, né? É aquela visão de que a gente é o centro do mundo e, de repente, a gente tem alguém que está recebendo muito mais que os nossos jogadores aqui. Talvez tenha essa questão. Mas esse fato da gente não compreender o racismo legalmente, que é um crime, a gente não internalizou isso. Eu vejo que a sociedade ainda não internalizou essa questão. Acredita que tudo é mimimi, né? Como se diz, hoje se tornou uma moda. Ah, mas isso aí é porque o cara é provocador. Né? Na verdade, o cara talvez não seja provocador, talvez ele reagiu Foi o jeito dele de uma conseguir. forma sistemática. Ele chegou, reagiu e fez. Legalmente, você já nos entregou aqui, né, uma palestra sobre essa questão do racismo. E legalmente as pessoas podem fazer o quê? Né? Assim, para poder se livrar disso legalmente, e ao mesmo tempo, o que é uma pessoa, quando ela comete um ato realmente de racismo, como ela vai responder isso aí juridicamente? É interessante, o Danilo mencionou que é um crime, não é só que é um crime que está na lista dos piores crimes que temos. A gente fala crimes hediondos, que é aquele hediondo assim, é o que é mais reprovável. Por exemplo, é o feminicídio, um exemplo. Você matar por uma razão que a sociedade não compreende. Então, é mais reprovável. O racismo está lá, ele foi colocado lá por quê? Porque não está resolvendo ele ser um crime normal, um crime que vai ser apurado. A Constituição começou falando assim, no artigo 42 do artigo 5º, fala que o racismo é inafiançável. Então, assim como eu falei da supressão de racismo, eu acho que é uma desproporção absurda, você não vai pagar para sair. O seu crime ele precisa ser apurado. Então, enquanto o juiz não entender que você não é um risco para a sociedade, você vai ficar preso. Então, o racismo entende que você é um risco à sociedade. O racista, para a justiça, ele é um risco à sociedade. Então, já temos ele lá. Aí depois não adiantou. O juiz tornou. A justiça, né, o legislador, falou, opa, o legislador, nesse caso, feito pelo judiciário, mas chegou e falou assim, não, o racismo ele não é só inafiançável. Ele é um crime muito reprovável. Essa questão dele ser hediondo muda tudo. Muda a forma da pena, muda a forma de progressão da pena, como você vai cumprir essa pena, muda a questão de não ser inafiançável, muda tudo, a questão jurídica. Então é um crime muito reprovável. Juridicamente falando, ele é no rol dos piores. Agora o que acontece? Para que ele seja um crime, ele precisa ser denunciado. Então, essa é a diferença de um ato para um fato. O ato, cometimento, o fato, o registro do cometimento, juridicamente sendo colocado. Então, a partir do momento que ele é só um ato, ele é punível se alguém denunciar. E geralmente quem foi ofendido. Qual que é o problema? As pessoas banalizaram tanto o racismo que às vezes ela vai falar, ah, cara, isso nem me ofende mais. Não, tem que ofender. Tem que ofender, tem que punir, tem que ser espelho para a sociedade. Eu, quando disse que fiz a defesa, era um caso que não era racismo, mas fiquei muito feliz de fazer uma defesa de um caso que foi apurado. Na dúvida, apurou. Na certeza, absolveu. Então, assim, tem que ser denunciada a situação. A pessoa que denunciou esse fato, ela estava correta. Ela se sentiu incomodada, ela levou esse conhecimento, chamaram a pessoa que foi, em teoria, ofendida para se explicar. Ela disse, não, nesse caso, Não pode normalizar, né? não pode normalizar. E o problema é que está normalizado. A justiça, a gente sempre tem muita crítica e muito defeito, mas tudo que ela pôde fazer até o momento para recepcionar quem quiser denunciar, ela fez. Ela colocou um crime muito reprovável, colocou a possibilidade de indenização, separou as condutas, injúria racial, quando é uma pessoa, racismo, quando é um grupo de pessoas. Então, assim, ela já fez tudo que ela podia para falar assim, olha, se essa conduta for cometida, eu tenho como punir. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, não é denunciado. Sobre o procedimento, o que fazer se eu sofri racismo. O primeiro passo, procurar uma delegacia. Agrupar o que você tem de provas. Ah, foi no WhatsApp? Perfeito. Printa, salva, leva a delegacia, deixa eles fazer o registro correto. Tá na dúvida? Faz um ato notarial também no cartório. Que aquilo
tiver um registro, o tabelião que tem fé pública, o que ele fala prevalece, ele não é uma pessoa que é paga para mentir, ele é paga para colocar a verdade naquele papel e falar, olha, eu realmente olhei no WhatsApp aqui, essa mensagem é verdade, eu estou dando por fé pública disso aqui, e se, por exemplo, quando for usado futuramente um processo, é uma prova. Então você pode fazer isso, ou pode ir na delegacia e deixar eles exportarem da maneira que eles fazem, né, para ser uma prova, e também vai ser inserida no inquérito. Aí depois, quem vai ter que provar que não é a parte que ofendeu. E muito provavelmente não vai provar que não é. Então, primeiro ato, fui ofendido. Você pode ir, não tenho condição de ir com um advogado, você pode ir sozinho a uma delegacia apresentar essa situação. Não fui assistido. Você pode procurar, a prefeitura tem assistência jurídica. Você vai chegar e falar, olha, cometeram racismo contra mim. E você vai ser amparado. Eu tenho a condição de pagar um advogado. Procura um advogado e fala, olha, eu quero que isso vá até a última instância. Então vai entrar, vai representar, vai levar uma notícia que nos diz, colocar tudo que tem de prova e o delegado vai ser obrigado a impulsionar isso. Então, primeiro fato, denunciar. E depois, não passar pano para racista, não. Então, assim, tem que ser punido. Quando punido, que volte à sociedade, que mude como pessoa, né, que a ressocialização faz parte. Mas até que isso aconteça, tem que ser punido. O conselho é denunciar. Eu acho que o problema do racismo não está, nesse momento, na justiça. A justiça tem levado com seriedade o racismo. Está na imagem social de normalização que tem. Então, a gente vem aqui falar do que é racismo, a palestra é para despertar em vocês assim, opa, se eu ver racismo, eu sei denunciar. Porque o crime está lá, a gente está esperando para denunciar racista, mas não que fosse a diminuição do cometimento de racismo, mas não é. É simplesmente porque as pessoas não têm denunciado esse tipo de conduta, que é muito improvável. E por diversas vezes eu acho que as pessoas ela têm um entendimento, por exemplo, quando veio o Alexandre aqui falar com a gente, e a pessoa que é negra, né, ou de outra etnia está sendo ali prejudicada, ela é privilegiada. E a gente precisa entender que isso aí não é privilégio, né? Algo que deve ser falado de forma séria e que a lei não tem cor, né, Alexandre? A lei não tem cor. Com certeza. E a gente fala muito, a pessoa confunde muito igualdade e equidade. A cota privilegia, a cota privilegia. Entra numa faculdade pública de um curso disputado e vê se a cota está privilegiando. A cota nem repara. Porque se você olhar assim, é assustador, mas é raro você encontrar um médico negro. Isso é porque é por capacidade, eu tenho certeza que não. Então, alguma coisa tem que explicar aquilo ali. Aí a gente fala da cota. A cota só pelo elemento corpo. Talvez a cota racial, a social fosse suficiente, mas te falo, tá funcionando? Se da forma que tá não tá funcionando, então assim, precisa ser debatido. Eu não concordo. Tranquilo, mas você não precisa concordar para que ela exista. Ela é uma reparação histórica. Tem poucos anos que a gente saiu dessa abolição de escravatura e o problema não está resolvido. Inclusive, tem um argumento que ele me corrói por dentro. Ele até é piada de algumas obras literárias, ou tem um filme, não sei se vocês já assistiram, chama Corra. Ele é do Jordan Peele. É muito bom aquele filme. Porque ele faz críticas muito boas a essa questão do racismo. Porque lá tem uma família. A história basicamente é um personagem negro que namora uma moça. E aí ele vai conhecer a família dela e chegando lá, eles, para não se dizer racista, a todo momento eles falam assim, cara, eu não sou racista, eu votei no Obama. Então é a mesma coisa, se você vê muito isso, olha, como que eu sou racista se o vô da minha mãe é negro? Como que eu vou ser racista? Então, assim, esse argumento ele é muito ilusório. A pessoa às vezes se escora nessas pequenas coisas para dizer, não tem como eu sou racista, minha mãe é negra, mas o cara é racista. Isso não muda a situação. Então, eu falo que a gente precisa sair às vezes se retirar das situações, olhar por fora e falar, não, isso é racismo. Outra coisa, não banalizar o termo. Mas existe uma relação entre vocês dois. E você chamando ele, talvez por uma alcunha que é de vocês, um trato próprio, que às vezes até é indelicado, mas entre vocês aceita. Falar, opa, racismo entre os dois. Não é. Se a pessoa não se sentiu ofendida, se existe uma intimidade, não é racismo. Então, a gente não pode banalizar o tema e pegar as situações sociais e levar para a justiça. Que aí, a partir disso, a gente vai ter uma perspectiva de punição, que é o que precisa chegar. E eu achei interessante essa questão do Alexandre ter falado, que eu acredito que dentro do que a gente está conversando aqui, a gente precisa entender, por exemplo, ele trouxe a questão da cota racial, certo? E assim, a gente pode ter várias críticas relacionadas a essa cota racial e tudo mais, mas a gente tem que entender que é um paliativo. Na verdade, não é a cura,
né? A gente está ali ainda, toda essa problemática está na UTI ainda, certo? A gente está dando um paliativo para ela. Eu não acho que é o melhor instrumento, porque ainda não resolveu, como o Alexandre falou, certo? Mas infelizmente é algum paliativo que a gente tem aí, né? Nessa questão. O Guilherme parece que queria falar alguma coisa, eu interrompi bem na hora, né? Olha, quando eu resolvo abrir a boca, caso se houver alguma denúncia, por exemplo, teve um ato ali de racismo só entre duas pessoas e não houver provas. Tem alguma forma de resolver isso aí? Isso é complicado, a questão de não haver provas. Assim, te digo que na situação que você disse, ainda existiria a possibilidade de denúncia. E aí essa pessoa seria convidada a se explicar. Não é para você que na situação de um contra o outro fica uma certa proporção, mas a palavra da vítima vale para a justiça. Então, se durante esse momento de inquirição o Ministério Público percebesse que o ato existisse uma confissão, poderia levar a uma condenação. Mas te digo que é muito difícil não existir uma prova, porque as provas não são só um vídeo gravado. A prova é uma pessoa que viu, uma testemunha que chegou lá e falou que viu. A prova, às vezes, é uma câmera de vídeo que dá essa dinâmica do fato. A prova foi no WhatsApp, meu amigo, essa daí. Voltando aí, né? A gente está tendo esse probleminha aí com a energia, né? Logo hoje, hein, Alexandre? Mas estamos aí. Alexandre, assim, a gente já está aí caminhando para o final do nosso podcast, infelizmente, né? A gente sabe que o Alexandre tem compromissos, né? O direito entrega essa jornada aí. Assim, sobre a questão do racismo, Alexandre, para a gente finalizar essa parte aqui, você acredita que o Brasil ainda precisa mudar muito? E se precisa mudar muito, pelo que você nos disse aqui, não tem a ver com a questão jurídica, né? Tem a ver com a população. É isso que você acha que a gente precisa mudar essa mentalidade? Com certeza. Eu acredito que juridicamente a justiça sempre tem que estar analisando e se atualizando para atender os próximos anseios, mas acredito que o próximo passo é social. Acredito que política pública, reforçar o que tem sido feito aqui, essa questão escolar, mostrar seriedade e exemplificar com punições. Pegar os casos que forem denunciados e não é colocar uma punição acima do que deve ser, não. Colocar como deve ser. E muitas vezes acaba um delito desse não sendo punido, apesar de ser imprescritível. A gente tem que todos os delitos são tem um prazo para prescrição. Então, o racismo não. Você pode denunciar um racismo que aconteceu hoje até em 2045, se você tiver as provas deles. Ele vai ser punido. Então, assim, como eu digo, a justiça entregou tudo que poderia e agora falta de nós, sociedade, entregar para a justiça os casos, para que ela aprecie, conforme a própria lei determina, que ela punha. E a partir desse momento eu acho que vai existir. Tem coisa que a gente só muda quando vê o corte na pele de alguém, né? Opa, eu não quero que isso aconteça comigo. Então pode ser um exemplo positivo para a sociedade. O Brasil precisa mudar, isso é inegável. Acho que a gente está à frente de alguns outros países também. Reparo a cultura latino-americana aqui. O que acontece quando o brasileiro vai jogar Uruguai, Argentina ali, é de dar repulsa, é de dar nojo. Então eu acho que a gente ainda está à frente em algumas perspectivas, mas a gente tem que ser espelho para o mundo. Não é possível a gente aceitar um jogador nosso passar o que está passando e entrar dentro do debate no nosso país e a gente apoiar. Quem está depreciando ele não faz sentido. E não é de hoje, e não acho que acabe hoje também, mas a gente precisa enfrentar isso. Então precisamos mudar assim, né? A gente vai partindo para o momento, e antes desse momento de a gente ter a sua fala final aí, Alexandre, a gente quer fazer um momento aqui, responda em uma frase, certo? Eu vou fazer uma pergunta para você que você responde em uma frase. Quão belo é a área do direito? É o sonho renovador da manhã, posso dizer isso. E se puder estender, eu digo porque a cada dia que você vai dormir com incerteza, com o seu trabalho e com o resultado, você acorda com outra. Então, o direito, ele permite mudanças profundas na realidade de outras pessoas. E, ao final, na sua também, que é o que mudou minha vida. Quão importante é o chão da escola? A escola é o alicerce da vida de vocês, pessoalmente, profissionalmente. E a escola, na minha vida, foi um vetor, um setor de direção para o pouco sucesso que tenho tido e tenho certeza que irei a um lugar melhor, sempre com os méritos para a escola. Então, a escola é alicerce. Qual seria a mensagem
central para essa juventude aqui representada através da Bárbara, do Igor, do Guilherme, do Kaique? Acreditem, assim, escolham, tenham a chance de errar, não desistam e acreditem. Vocês são proativos, vocês são o futuro. Ah, tem hora que vira até uma piada e fala, meu Deus, esses jovens são futuros, graças a Deus que são. Porque vocês são uma turma muito competente e vão chegar a lugares que a gente não chegou. Então eu venho renovar com vocês que não desistam, não escutem coisas que vão ser ditas a vocês e só vocês vão fazer o futuro de vocês. Isso é um peso, responsabilidade, só vocês só dependem de vocês para chegar nos lugares que vocês quiserem. Então é um peso, uma responsabilidade, mas pode ter certeza que é um alívio também. Não depende de outras coisas. Como eu disse, dá para sair do nada, chegar em algum lugar. Dá para ir além. E assim, não poderia ser diferente, o último questionamento aí, né? Qual a sua mensagem para os seus professores do passado aí? Sempre renovo, gratidão. Eu tenho gratidão, como mencionei outros professores aqui, eu tenho gratidão pela Denisa, no primeiro momento tem uma imunológica, que me reforçou essa vontade de escrever e de ler. Ao Danilo, que foi um espelho, como amigo, como um espelho de proatividade, de querer fazer, não só pensar, fazer. Tem que tirar do pensamento para se tornar real. Então, ao Danilo, também ao Watson, que foi um professor na minha advocacia, eu sou grato. E a todas as pessoas que você para aprender, a todos os meus outros professores também, se eu for falar, eu vou ser injusto com alguns, peguei alguns exemplos para exemplificar. Os professores foram esteio da minha vida. Na universidade, me ajudaram a definir o que eu queria ser, me entregaram um encanto, me romantizaram para algumas matérias. Então, o professor, para mim, é o profissional que eu mais respeito, porque ele forma todos os outros. Então, eu tenho amigos da nossa turma, engenheiros, tem médico veterinário, tem professor de matemática, tem todas as profissões, advogados, e eu percebo que de todas as profissões, o responsável, o vetor, o que apontou a gente foi os nossos professores. Então valorizem muito os professores, é a mensagem que eu deixo. E da minha parte, gratidão, eu tenho muita gratidão. Eu sempre voltarei, sempre chamado para externalizar isso em atos. Alexandre, a gente vai dar a palavra final para você aí, né, desse momento de fala, mas antes de tudo quero agradecer a sua presença, certo? O bate-papo aqui foi legal, e, inclusive a gente teve problema aqui com a queda de energia, não podia ser diferente, porque é o piloto, né? O que foi falado no escuro aqui, que fique nisso. E assim, a gente fica muito grato pela sua presença aqui, eu te admiro como profissional, certo? Como aluno, já te admirava e eu acreditava que você seria um dos que se destacaria onde quer que você tivesse escolhido, certo? E a gente sabe do seu comprometimento aí com a questão do direito, né? A gente agradece a esses alunos que aqui estão, né, que acreditaram no projeto, né? Só foi possível porque os alunos do semestre passado trabalharam para poder fazer isso aqui, Muito, sabe, que gente, trabalharam, né? A gente agradece eles também. E agradeço a vocês que estão aqui agarrando o chifre do boi para poder esse projeto se concretizar, né? E foi ótimo, né, esse piloto aqui, né? Dar um espacinho agora para os meninos falar e depois o Alexandre dar a sua palavra final aí. Eu queria agradecer, né, porque, igual eu te falei, eu quero me aprofundar assim, na área do direito, então eu tinha muitas dúvidas que você me ajudou bastante nisso, então muito obrigada pela sua presença, viu? Agradecer também, foi um prazer conhecer sua trajetória e sua história de vida profissionalmente e na escola. E teve umas quedinhas de luz, umas fofoquinhas aí no escuro. Foi bom pensar, só agradecer mesmo. Obrigado. Igualmente a todos, agradecer também. Agradecer ter sua presença aqui. E te fazer uma pergunta também. A última? Assim, não, assim, minha mesmo é a última. Eu quero que você deixe um conselho para quem está, sim, se fosse para você dar um conselho, para quem está entrando na faculdade, em formação em direito, qual o conselho que seria esse para quem está entrando? Se descubra dentro do direito. O direito é imenso. Você pode, como você disse, concurso. Você pode entrar e falar, cara, eu não odeio advogado. É uma opção. Tem gente que entra no curso de direito. Fala assim, odeio advogado, bicho mentiroso. Então, vai lá, se permita. Vá, você pode ser um professor fantástico, você pode ser um promotor, um juiz, pode ser um desembargador, um tabelionato, você pode virar um policial em todas as áreas, polícia penal, polícia civil, polícia militar, você pode ir ao exército como oficial. Então, assim, se permita. Dentro do direito, quem entrar, se permita. Vai existir um momento, os primeiros momentos do direito, é um choque de realidade. Não vão te entregar direito. Você entra no direito, eles te entregam filosofia, sociologia, como em quase todo curso. Para quê? Para te situar.
Fala assim, ó, você chega aqui, na escola eles te deram o que é a parte rasa, a gente vai te aprofundar um pouquinho aí, a gente joga direito. Então, se permita. Claro, você tem o direito de não gostar do direito, sair e escolher outra coisa. Mas fique, assista um pouquinho, espere chegar o direito, vê se você gosta. Porque vocês são muito novos. Se você está numa universidade hoje, você pode se reinventar quantas vezes você quiser. Se permita dentro do direito. É maravilhoso. Então, sua fala final aí, Alexandre. Fiquei sem graça com as falas dos meninos. Muita bondade de vocês. Obrigado por ajudar a esclarecer, por te direcionar o que você precisar. Sempre tem no Instagram, pode procurar. Se tiver dúvida, se quiser saber como é a vida real, se quiser saber como funciona a praça também, a gente já te alinha. Mas, assim, eu fico muito feliz de ver pessoas que olham para o direito com amor. Com romantização, não tire isso. Você tem que trabalhar com esses olhos mesmo, porque eu te digo que tem dias que eu olho e falo, meu Deus, como que vai ser amanhã? Ontem eu estava cadastrando os compromissos, para hoje eu olhei e falei, meu Deus. E ao mesmo tempo eu falei, meu Deus, quando mais? Porque quando a gente faz com amor é fácil. Então, se apaixone, quando eu digo, às vezes a pessoa entrou não gostando direito, se apaixone, você vai ser muito feliz. Às vezes vai ser infeliz também em alguns momentos, mas na grande maioria você trabalha com satisfação. E a mensagem que eu deixo aqui, parabéns novamente pela estrutura. Gostei muito, muito, muito mesmo do podcast. Foi um bate-papo bem legal. Uma honra voltar aqui, Dani. Sempre bom estar com vocês. Eu saio muito renovado com vocês. Esse rapaz muito sério aqui também. Ele, todo sem graça. Mas, assim, é muito bom. Eu fico feliz em ver vocês. Espero, em breve, estar assistindo vocês aqui, contando a história. Que seja uma trajetória muito melhor que a minha, mais fácil. Não contei, mas chegou o momento de ter 3 empregos também. Mas, assim, façam o que vocês precisarem fazer para puxar o sonho de vocês. Não vai ser fácil. Isso não é a mensagem do dia. Mas vocês são capazes. Isso que vocês, só depende de vocês. Estamos aqui encerrando, né, o Pode Preto, né, um projeto da Eletiva de Direitos Humanos, né, do Colégio Estadual Prevício de Moraes. A gente tem um nome do projeto, né, que é Debatendo Direito, né, que é exatamente por isso que a gente fala um pouquinho de trazer aqui os advogados, trazer também os juízes e outras pessoas que trabalham com a parte de cultura, que também é um direito essencial, né? Então, assim, agradecemos aí, finalizamos e fechamos esse momento e vai curtindo aí os outros episódios também. A gente não teve tanto tempo agora, né, Alexandre? Que ainda teve muito assunto que a gente poderia explorar, né? Ao doutor Alexandre Cruvinel, eu agradeço e sou feliz em te chamar de doutor, né? A gente fica aí muito feliz na nossa jornada, né? Como o professor fala, não, hoje eu posso falar, ó, o doutor Alexandre Cruvinel, né? Que foi meu aluno, né? O Alê aí, né? A gente fica muito grato pela sua presença e valeu, galera.